Olá pessoal, boa noite. Hoje a nossa aula vai ser sobre procedimento, teoria geral e também falar um pouco dos procedimentos especiais e também jurisdição voluntária. Eu vi no cronograma de vocês que a parte do procedimento, aquela parte de petição inicial, citação, réplica, audiência, já está sob responsabilidade de uma outra professora. Não sei se já foi essa aula ou se ainda vai ser, mas tá para outra pessoa, tá? Então hoje a gente não vai falar exatamente dessa parte de inicial, recebimento da inicial, indeferimento, citação, audiência. Essa parte não vai ser dada hoje, tá? Bom, como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de trazer assim o conceito das coisas, né, pra gente tentar falar, usar uma terminologia adequada, né? Então, qual que seria a diferença, primeiramente, entre processo e procedimento? O que você acha que seria a diferença entre o processo e o procedimento? Porque as pessoas às vezes falam como se fosse sinônimo, né? Mas na verdade, assim, o processo, claro, o processo em sentido amplo, ele pode incluir o procedimento, mas o procedimento a gente tem que entender mais como aquele conjunto de atos, né, encadeados sucessivamente no processo, né, para que você alcance a prestação jurisdicional. Então, o procedimento é sempre no sentido do processo objetivo, né, um ato atrás do outro para chegar a um resultado. O resultado é a própria prestação jurisdicional, né? Então, o processo em sentido estrito, ele não é o aspecto objetivo, né? Como se fala processo, é mais no sentido subjetivo. O que seria isso? Os poderes das partes, né? A gente tem que ver que o processo é uma relação entre partes e juiz, né? Judiciário. É uma relação, então, triangularizada, né? Autor-réu e o juízo. Então, todo mundo aí vai ter dever, poder, prerrogativa, faculdades, né? Então, isso é o processo, é o aspecto subjetivo. O que você pode fazer, o que você não pode, como funciona, os princípios que vão ser aplicados. Procedimento é aquela coisa mais estrita, aquela coisa mais assim, qual ato, qual que é a ordem dos atos, né? Se teve um ato precluiu, aquela coisa da marcha processual, uma coisa mais objetiva, tá? Autos também não se confundem, né, com o processo, porque autos físicos ou digitais, né, é a materialização de alguns atos que são reduzidos a termo, né, alguns atos são por escrito, alguns atos processuais não. Os que são reduzidos a termo, e digitalizado ou não, né, o processo físico, são os autos, apenas isso. Não se confunde com o processo, tá? E ação judicial, não confundir com processo, né, e nem com pedido, né, porque a gente vê muitas petições, e não só petições, até as decisões do judiciário falando a ação é procedente, porque na verdade a ação é sempre procedente, é essa ideia que a doutrina traz pra gente, né? Porque a ação é um direito público subjetivo e o acesso à justiça é constitucional, então o direito de ação ele sempre procede, né? O que vai proceder ou não é o seu pedido, o pedido que você está veiculando por meio daquela ação, né? Então quando a gente fala a ação é procedente, é uma terminologia inadequada, né? Porque a ação sempre procede, você sempre pode ter esse acesso à justiça, observados os requisitos legais, observadas as condições da ação e os pressupostos processuais, tá? Então, como eu coloquei, a ação é o direito público subjetivo de formular pretensões perante o judiciário, então a ação sempre procede. Você sempre pode ter esse acesso, cutucar o judiciário e falar, olha, responde pra mim, né? Seja por uma decisão terminativa ou uma de mérito mesmo, né? Se preenchidos os requisitos. Como vocês devem ter percebido, vocês sabem, né, no novo CPC, novo não é mais novo, né, 2015 já tá velho, como eu sempre falo, o procedimento ele não tem mais aquela coisa do sumário, né, aquela coisa que a gente falava antes, né, tinha o ordinário, o sumário, agora é comum, procedimento comum. Então a gente tem o procedimento comum e os especiais, é basicamente isso, tá? No silêncio da lei, gente, se a lei não falar que tipo de procedimento é sempre o comum, tá? Então a lei não especificou, aplica-se o comum. Né? E mesmo nos especiais, aplica-se subsidiariamente o procedimento comum. Né? Então, na omissão ali, por exemplo, na ação de exigir contas, se não tiver uma previsão, alguma coisa ali específica, você aplica o procedimento comum. Então, o comum sempre é o subsidiário, tá? Conforme prevê o artigo 318 CPC. Quando a gente ouve falar em instrumentalidade do processo, o que a gente tem que ter na cabeça, né? O que é instrumentalidade? O processo, ele não é um fim em si mesmo, né? Ninguém entra com uma ação que gosta de ter um processo, tem que ter um processo. O processo, ele serve para alguma coisa, então ele é um instrumento, né? Um veículo para que você alcance aquela prestação jurisdicional. Tem que entender como um veículo, né? Não um fim em si mesmo.
Por isso que a questão, aquela teoria das nulidades, né, quer das relativas, quer das absolutas, ela tem sido flexibilizada, no sentido de sempre botar o processo para frente. Tentar não extinguir o processo por alguma nulidade, né? Sempre aquela questão assim, tipo, o ato ele cumpriu a sua finalidade? Ele foi irregular, mas ele cumpriu? É isso que a instrumentalidade do processo quer dizer, né? Vamos tentar seguir o processo, a marcha processual, para tentar julgar e conceder a prestação jurisdicional, né, que o cidadão visa. Em relação ao processo, a gente sabe que há duas espécies, né? O processo de conhecimento, para que serve o processo de conhecimento? Quando se fala um processo de conhecimento, o próprio nome já diz, né? O juiz vai conhecer a causa e vai falar quem tem o direito. É uma crise de incerteza em relação ao direito material, né? Se a pretensão resistida realmente existe, realmente é legítima. Por isso que é processo de conhecimento, né? Uma crise de incerteza em relação ao direito material. Quando você passa para a parte de execução, você já tem aquela certeza em relação ao direito material. Você quer o quê? A satisfação, o adimplemento daquela condenação judicial, né? Então, no processo de conhecimento, você busca uma tutela cognitiva, conhecer aquela pretensão resistida, né, que a parte traz para o judiciário. O juiz vai dizer o direito, vai aplicar o direito no caso concreto. Lógico, né, gente? Preenchidas as condições da ação, claro, né? E os pressupostos processuais. Porque senão você não tem como ter uma decisão de mérito se não tivesse esses requisitos atendidos, né? Os pedidos no processo de conhecimento, eles podem ser condenatórios, por exemplo, você pede uma reparação por danos morais, né? Declaratório, você apenas quer que declare a interpretação de um contrato, por exemplo. Pode ser apenas declaratório, ou constitutivo, né? Ou desconstitutivo, constitutivo negativo, você quer desconstituir ou constituir uma relação jurídica. Só fazendo um paralelo aqui, não é a nossa matéria, né? Mas quando a gente fala em ação constitutiva ou desconstitutiva, é sempre para decadencial, né? Vocês devem lembrar, não é prescrição. Prescrição é quando é condenação. Quando você requer, por exemplo, uma reparação, uma indenização a título de danos morais materiais. Isso aqui é uma reparação, então é sempre o quê? Condenação, é prazo prescricional. Quando é constituir ou desconstituir alguma relação, alguma coisa, é sempre decadência. Tá? Só para fazer um paralelo aqui com o civil, que é importante, né? Em relação à execução, o que a gente teve ali desde 2005, né? Aquela divisão entre a execução propriamente dita e o cumprimento de sentença. Qual que seria a diferença entre a execução, que as pessoas usam execução assim, tipo, de forma ampla, né? Em tudo, para todos os casos, e o cumprimento. Então, qual que é a diferença entre a execução e o cumprimento? É o título, né? Então, a execução é sempre o título executivo extrajudicial, né? E o cumprimento de sentença, como o nome já diz, né, é um título executivo judicial, tá? E claro que o extrajudicial, assim, tem aqueles, do 784, o artigo, né, do CPC, são só aqueles que estão lá, né? O CPC fala quais são os títulos executivos extrajudiciais. No caso do cumprimento, ele na verdade não é um novo processo, né? É uma fase. A execução não, a execução é um processo novo. Essa é a diferença. Isso, e já inicia o cumprimento, né? Provavelmente porque a pessoa não cumpriu o que deveria, né? Como sempre. E também no procedimento comum, como eu mencionei, não faz parte aqui da nossa matéria, tá? Eu vi que é outro professor que vai falar, mas vai falar assim, tipo, tem as 4 fases, né? A fase de postulação, que a parte postula, demanda ali perante o judiciário. A ordinatória, o que é ordinatória? A fase ordinatória do processo. O juiz vê o que está faltando, o que tem que arrumar, vamos sanear esse processo para eu conseguir prosseguir, né? A instrutória, que é a própria dilação probatória, a produção de provas, né? Inclusive com audiência, né? Mediação, conciliação e instrução. E a decisória, que aí vai falar de sentença, recurso, coisa julgada, que são outros 500, tá? Mas essa parte a gente não vai ver agora, porque tá em outro tópico, outro dia. Não sei, vocês falaram que ainda não foi, né? Ainda não. É que eu vi no cronograma, é uma outra professora, se eu não me engano. Posso passar? Depois vocês vão ter acesso a esse material também. Bom. Gente, quando a gente... Assim, uma coisa que a gente não pode confundir. A gente não pode confundir condições de ação com pressupostos processuais, né? Então, quais seriam as condições da ação hoje, no CPC hoje? Vocês lembram? Quantas e quais? Parece bobagem, mas é bom saber. Condições da ação. Tá no código, hein? Se tiver o código aí.
legitimidade, legitimidade e interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido? quase, interesse jurídico de agir. Alguém falou aí, né? Hoje são duas, a gente tinha 3 no CPC anterior. Era a legitimidade de causa, a possibilidade jurídica do pedido e o interesse jurídico de agir. No CPC de 2015, tirou a possibilidade jurídica do pedido. Não é que tirou, né? O que entende a doutrina? Que, na verdade, a possibilidade jurídica, ela está no interesse de agir. Está dentro já. Senão você não tem o interesse de agir, se não for possível juridicamente, né? Desculpa. E o que seriam os pressupostos processuais? Qual que seria a diferença com as condições da ação? Nossa. Basicamente, as condições estão para a ação, assim como os pressupostos estão para o processo. É a mesma coisa no sentido de ser regular, tramitar regularmente. Né? Com os pressupostos processuais preenchidos e as condições da ação, você pode chegar a uma sentença de mérito. A ideia é mais ou menos a mesma. Né? Então, o processo, gente, ele precisa preencher certos requisitos para ter um desenvolvimento válido e regular. Né? São matéria de ordem pública. O que significa isso? O que é matéria de ordem pública? O juiz pode alegar, ele pode suscitar sem requerimento das partes? Sim. Justamente porque é matéria de ordem pública, né? De modo que ele pode verificar isso a qualquer tempo. Bem como as partes podem suscitar a qualquer tempo, né? Salvo, como eu mencionei, em recurso extraordinário e especial. Por quê? Porque tem que ter o pré-questionamento da matéria, senão você não consegue subir o recurso, né? Então, é difícil você falar só no seu RESP, pela primeira vez, que não tinha legitimidade passiva, por exemplo. Né? Tem controvérsia doutrinária sobre isso, né? O que se poderia ou não, mas um exemplo. Né? Em tese, você deveria ter falado antes. Pelo menos embargo de declaração, para questionar, né? Ótimo. Eu mencionei aqui a qualquer tempo que o juízo pode verificar matérias de ordem pública, e eu mencionei o artigo 10 do CPC, eu não sei se vocês sabem o que é, se vocês lembram, mas o 10, ele traz aquela questão de que o juiz ele sempre tem que ouvir as partes em relação a qualquer coisa, inclusive em relação a alegações que ninguém fez, que partiu do próprio juízo. Né? O CPC de 2015, ele veda as decisões surpresa. O juiz não pode falar do nada uma coisa que ninguém conseguiu se manifestar a respeito. Então, sempre tem que ouvir. Contraditório sempre, né? O princípio do contraditório substancial, que a doutrina chama no Código de 2015. Que muita gente confunde, assim, que, por exemplo, matéria de ordem pública, o juízo pode falar de ofício, então quer dizer que ele pode jogar no processo e extinguir sem ouvir. Não é isso. O de ofício, o juízo agir de ofício não significa não ouvir as partes. São coisas diferentes. De ofício quer dizer que ele falou sem ser provocado. É essa a diferença. Muita gente confunde. Como é de ofício, acho que pode aplicar e não precisa ouvir ninguém. Não, é um processo, a gente tem o contraditório. O juiz está envolvido, né? Tem que ter a cooperação entre todos, inclusive do próprio juízo, né? Nesse nosso quadrinho, que é muito bacana para entender assim, a gente está falando das 3 tipos, digamos assim, de pressupostos processuais. A gente tem de existência, de eficácia, né? De validade e os negativos. Os negativos, eles não podem existir. Né? Então, os de eficácia, existência e validade têm que existir. Os negativos não podem existir. A ideia é essa, tá? Em relação aos pressupostos de existência e eficácia, eu comentei na outra aula sobre a querela nulitatis insanabilis, até que alguém comentou aí que nunca ouviu falar, tal, como é que funciona. Que, assim, é muito mais amplo que uma rescisória, né? Porque a rescisória, ela tem as hipóteses taxativamente previstas ali no 966, né, do CPC. Não pode sair daquilo, né? A querela não, é quando teve um vício muito grave mesmo, tipo, não teve citação, né? Já está em fase aí de cumprimento há muito tempo, anos, passou o prazo da rescisória, aí os 2 anos do trânsito, e tipo, a pessoa teve um bloqueio, um bacia injúria, nem sabia o que estava rolando porque não foi citado. Então, é um vício muito grave. Então, como vocês podem ver pela tabela, a citação tá aqui, né, ó, no pressuposto de existência. Então, tipo assim, não teve citação é uma coisa absurda, assim. Você não pode nem falar que teve realmente uma sentença transitada em julgado, porque não foi observado o próprio contraditório. Né? Então, quando o vício é muito grave, você pode ajuizar uma querela. É uma ação, tá? Tem autor real, tudo.
Primeira instância, né? Na verdade, assim, primeira instância, né? Sempre contra perante o mesmo juízo que proferiu a decisão reclamada, digamos assim, tá? Então, se foi uma competência originária do tribunal, é perante o tribunal, é sempre nesse sentido, tá? Querela nulitatis insanabilis. Mas, assim, tem que ser uma coisa grave mesmo, tá? Tem muito... O que acontece, né? Muita gente, assim, tenta fazer, às vezes, da rescisória porque perdeu o prazo, entendeu? Mas, assim, não tem como, são coisas completamente diferentes, né? Não é uma ação. É uma ação autônoma de impugnação, né? Na verdade, é uma ação declaratória de inexistência. Por exemplo, inexistência da sentença. Tem muitos casos, assim, tem a doutrina traz também, por exemplo, uma sentença sem dispositivo. Não é uma sentença, ela inexiste, entendeu? São coisas assim, uma sentença que não foi assinada, quer manualmente para o juízo, quer eletronicamente, ela inexiste, cabe querela. Eu acho que nesses casos é até mais difícil da procedência para o pedido, porque, né, você vai falar, não, mas é porque é uma mera formalidade e tal, foi o juízo mesmo, não é mentira e tal. Mas essa da citação costuma pegar, dá certo, assim. A querela, normalmente, por ausência de citação, é um instrumento muito forte, funciona. Até porque, né, se você não conseguiu se defender lá embaixo, como que você vai cumprir depois, né, a obrigação? Então, vamos lá, gente. Pressupostos processuais de existência eficaz, que a gente está falando. São 4. O que tem que ter, assim, o mínimo do mínimo do mínimo para a gente ter um processo, né, judicial? Jurisdição, óbvio. Né, não existe o processo sem jurisdição. Né, tem que ser aquele juiz, assim, regularmente investido. Então, se a gente, por exemplo, perceber que o juízo que julgou ali o seu caso, ele estava aposentado, o processo não existe. Porque se ele está aposentado, ele não pode proferir sentença. É nesse sentido, ele tem que estar lá, tem que ter sido regularmente investido e tem que estar na ativa, entendeu? Tá regular ali no posto dele, ali na lotação dele, é nesse sentido, tá? Tem que ter uma ação, claro, né? Por que tem que ter uma ação? Porque o judiciário, ele não age de ofício, né? Ele precisa ser provocado, é o princípio do dispositivo, né? Da voluntariedade que se aplica no processo civil. Tem que ter capacidade postulatória, por quê? O que é capacidade postulatória? Habilitação profissional, advogado. Em regra, você consegue peticionar por meio de advogado. Tem exceção? Tem, por exemplo, juizado especial, né, primeira instância, né, dependendo ali do valor da causa, se encaixa ou não. Tem habeas corpus, tem aqueles outros casos ali da trabalhista, né? Não sei se vocês trabalham com isso, trabalhista, mas você pode também, sem advogado. E um outro caso aí que a doutrina diverge, mas tem outros que a doutrina prevê também, né? Por exemplo, você pedir alimentos. Tem umas questões aí um pouco polêmicas, sem advogado você pedir no próprio juiz ali na vara, né? E a citação, né? Como eu falei, é gravíssimo um processo sem citação. O processo ele inexiste, é tão grave que ele não chega a ser um processo. É isso que a doutrina traz, né? Porque tem a triangularização, o autor réu e o juiz. Então, tipo, você não tem o réu, tipo, não existe. Não tem relação jurídica processual, entendeu? Por isso que é gravíssimo. E aí caberia uma querela, no caso de, né, passar o processo inteiro aí sem... Né? Acontece muito, assim, principalmente às vezes com PJ, né, pessoa jurídica, porque, de repente eles levam um bacejúde, assim, quando vai ver um processo de 15, 20 anos e foi o estagiário do outro setor que assinou a citação, nem sabe. E para provar é difícil, mas consegue, assim. Porque não foi, a empresa em si não foi... Porque às vezes a pessoa não sabe, né? O estagiário vai lá, alguém não sabe, vai lá, tipo, assina e, tipo, guarda, sabe? Mas já aconteceu, eu conheço, assim, então realmente acontece. Eu coloquei assim, citação, mas eu coloquei salvo 332. Vocês lembram o que é esse artigo? Não. Não, porque mesmo na citação por hora certa, tem citação. Tem, né? Ficta ou não, tem, né? Oi? Vocês lembram o que é o 332? Pode olhar, gente, não é prova, não. É aquela improcedência liminar do pedido. Nesses casos, o próprio CPC ele autoriza, não precisa citar. Lembra que já de início, né, o réu ele só vai ficar sabendo desse processo se tiver recurso. Senão, não vai ficar sabendo nunca. Né? Assim, formalmente falando, ele não vai ficar sabendo nunca. Então, esses são os pressupostos processuais de existência. Sem eles, o processo inexiste. Tá? É tão grave que cabe a querela, o ajuizamento da querela. Agora, a gente vai falar dos de validade. Como assim de validade? Ele existe, mas ele pode ser nulo em razão desses vícios, digamos assim, né? Então, a gente falou que tem que ter juiz. Para ter processo, tem que ter um juiz investido regularmente, né? Não, tem que estar ativo, não pode ser aposentado, etc. Mas ele tem que ser competente e imparcial. Não basta ser um juiz, né?
Ele tem que ser competente. A competência é a medida da jurisdição. Então, você, por exemplo, o magistrado passou no concurso do TJ de São Paulo. Só que a competência dele é, por exemplo, em Santos, na segunda vara civil de Santos. Ele não pode exercer aqui, julgar a sua causa aqui, porque ele quer, porque ele é juiz. Né? Então, ele tem jurisdição, mas ele não tem competência. Então, ele tem que ser competente, né? E imparcial. Imparcialidade, a gente tem que lembrar ali do impedimento, da suspeição, né? Aquelas coisas ali que podem acontecer, né? A petição inicial, óbvio, ela tem que existir, né? Até porque a gente está falando de ação, tem que ter ação, mas ela tem que ser apta. Como assim apta? Tem que ser completa, minimamente completa, tem que ter todos os elementos, né? Tem que ter a causa de pedido, tem que ter o pedido. O que você quer com aquilo, né? Isso que fala de apta, né? Tanto que eu até coloquei entre parênteses, sem pedido, se tiver uma inicial sem pedido, ela é ineficaz, ela inexiste. Né? Até porque o novo código, ele prevê assim, que tipo, mesmo que não haja um pedido expresso, o operador de direito, no caso o juiz, ele tem que ler e interpretar de uma forma, assim, boa fé, né, assim, o que a pessoa está querendo dizer. O pedido tem que ser pelo menos implícito, alguma coisa tem que pedir, senão não faz sentido você estar entrando com uma ação. Né? Capacidade postulatória, né, que nós comentamos do advogado. Para a validade, a gente tem que ter outras capacidades, né? Quais seriam essas? Capacidade de ser parte. O que seria a capacidade de ser parte? Quem que pode ser parte? A ideia, assim... são duas coisas, vamos falar por partes. Uma coisa é a capacidade de ser parte, a outra é capacidade processual. A capacidade de ser parte, eu até coloquei assim, para familiarizar com o direito civil, tem a ver com a personalidade jurídica. Você tem que ter personalidade jurídica, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica, seja... Né, por exemplo, me falem um ente aí que não tenha capacidade de ser parte. Órgãos públicos. Órgão público não tem personalidade jurídica. Fez sentido? Fez. Por exemplo, uma secretaria de Estado. Provavelmente, em regra, não tem a personalidade jurídica. Ela pode ter a judiciária para defender os seus interesses, mas aí é uma exceção. Né? Oi? Ah, tá. Não, tudo bem, imagina. Então, assim... A capacidade de ser parte é nesse sentido. Você tem personalidade, quer de pessoa física, jurídica? É nesse sentido. Né? Muita gente, por exemplo, a doutrina fala, né, que, por exemplo, espólio. O espólio é PJ? Né? Ele acaba, na verdade, ele vai no lugar do de cujus, né? A pessoa que morreu enquanto não teve a partilha, aquela coisa também da habilitação dos sucessores e tal. O próprio condomínio, né, edilício, a doutrina diverge também, né? Porque tem conta em banco, tem CNPJ, mas não tem personalidade jurídica. Então, como que fica isso, né? Tem que ter, por exemplo, representante, o síndico, né? Tem toda essa questão, mas só explicando. A processual, ela é mais fácil de entender. Por quê? Porque, por exemplo, em ação que envolve menor, o menor, né, o menor de idade, ele não tem capacidade processual, ele precisa ser ou representado ou assistido. Então, entenderam a diferença entre capacidade de ser parte... Personalidade jurídica, você é uma pessoa, né? Enfim, e a capacidade processual. Então, por exemplo, uma criança de 10 anos, ela tem capacidade de ser parte, ela tem personalidade jurídica, ela é uma pessoa física, certo? Nasceu com vida, aquela coisa tal. Só que ela não tem a capacidade processual. Por quê? Porque ela, no caso de 10 anos, ela precisa ser representada por seus representantes, né? Genitores ou, enfim, quem representar, né? De direito. E, por fim... que aqui não tem, né? Na verdade, aqui nesse aqui não tem nada, aqui são só essas mesmas. A gente tem os negativos. O que seriam os negativos? Os pressupostos que eles não podem existir, tá? O que é litispendência? Isso, é o mesmo pedido ali, mesma causa de pedido, tipo, as mesmas partes estão tramitando paralelamente, né? Em regra, a que vai ser extinta é a que foi ajuizada posteriormente. Né? Coisa julgada, o nome já diz, né? Se já julgou com definitividade, você não pode ajuizar de novo, tentando burlar aí o sistema judiciário, né? Que acontece, né? Vamos ser francos aqui.
O compromisso arbitral, arbitragem. Se você fez um compromisso arbitral falando, olha, nesse nosso contrato aqui a gente vai resolver por arbitragem, você não pode entrar no judiciário. Né? A ideia é essa. Então, se tem um compromisso, né, você só vai entrar no judiciário se ambas as partes que fizeram ali o contrato renunciarem. Fala, não, tudo bem, eu renuncio à jurisdição arbitral e eu vou pro estatal, ok. Mas tem que ser ambas as partes. E a perempção também é um pressuposto processual negativo. O que é essa tal perempção? Alguém lembra? Está nesse artigo aqui. Quando você entra no judiciário e você deixa ali o processo morrer por 3 vezes. Você não faz as coisas, não faz as diligências, não cumpre as... Né? Então, depois dessas 3 vezes, que diga-se de passagem é muita coisa, né? Né? Movimentando a máquina ali... judiciária, você não pode mais ingressar contra a mesma parte pedindo a mesma coisa, com a mesma causa de pedir. Mas você pode alegar em defesa aquele mesmo direito, tá? Mas só para ficar claro, então, o conceito. Então, tem que ter mais ou menos assim, tipo, o que é muito essencial, com certeza tá aqui na primeira coluna, né? O que é essencial? Gente, tem que ter um juiz, tem que ter uma ação, tem que ter a capacidade postulatória, que é advogado, em regra, né? E a citação, né? Aqui validade, aqui negativo, tipo, só para ter uma noção assim do que coisa é coisa, assim, né? Eu coloquei aqui embaixo uma coisa que confunde muito, né? Que é a legitimidade ad causam. Qual que é a diferença, assim, genericamente falando, qual que seria a diferença entre legitimidade e a capacidade? O que é mais estrito? A legitimidade ou a capacidade? O que vocês acham? O que é mais estrito, assim? A legitimidade, né? É muito mais. Inclusive, a legitimidade é uma condição da ação, lembram? Está lá no artigo 17, quando vocês quiserem lembrar das condições da ação, está no artigo 17. Então, a legitimidade é a pertinência, né, que aquela pessoa tem com aquela relação de direito material. Tem coisa que só você pode pedir na justiça. Sua mãe não vai poder, seu marido, seu namorado, é você. Então, você tem legitimidade. O seu irmão, ele pode ter capacidade de ser parte, ok, e processual, porque ele é maior de idade, ele é, né, pessoa física, mas ele não vai ter a legitimidade. Porque às vezes, assim, a gente vê até decisões judiciais, tá falando que é tudo capacidade, né? Não, a gente tem que diferenciar. Até porque, né, como a gente está falando aqui, capacidade é pressuposto processual, a legitimidade é condição da ação. São coisas diferentes, né? Igual eu coloquei aqui, ele tem a capacidade processual, que é essa que eu falei, de estar num processo sozinho, ou você precisa ser assistido ou representado, que também é a de processo, que a doutrina chama, né? Qualquer processo. Então, a capacidade é para estar em qualquer processo, independentemente do direito material. A legitimidade, você tem que ver o direito material que está envolvido ali. Certo? Se você sofreu um dano moral, você pode pedir para sua mãe entrar para você com a ação? Por quê? Ela tem capacidade de ser parte e processual, mas ela não tem legitimidade, né, nesse sentido. Bom, gente, essa parte de procedimento especial, ela é longa, né, tem muitos procedimentos, tem ação de exigir contas, tem possessória de família, interdição, tem muitas coisas, mas eu quis trazer assim o que eu acho mais essencial mesmo, porque a gente não tem tempo para tratar de tudo com profundidade, tá? Mas como eu sei que possessória cai bastante, é cobrada e é bom entender, por exemplo, eu já coloquei e vamos falar um pouquinho dela. Para que servem os procedimentos especiais? Por que a gente tem o procedimento comum e os especiais? O que será que diferencia? O que vocês acham que é diferente? Tudo é diferente? O processo inteiro vai ser diferente? Ou só uma coisa ou outra? Oi? O que? Desculpa. O rito, na verdade, é o procedimento, é sinônimo, né? É diferente, mas assim, vocês acham que é tudo diferente? Não, né? É um detalhe aqui, um negocinho aqui. Um ou outro caso é mais complexo, você vê que uma diferença maior, tipo exigir contas, que agora a gente tem as 2 fases e tal. Mas aí é uma coisa bem específica, né? Assim, até difícil de cobrar em concurso. Mas em regra, assim, é especial porque o direito material veiculado é mais especial, é nesse sentido. Ele precisa de uma formatação diferente para se adequar àquele direito material. É nesse sentido, né? O processo se adequando à demanda de direito material. Tem que sempre pensar nesse sentido, tá? Em relação às possessórias, vocês têm alguma familiaridade? Entendem um pouquinho? Sim? Sim, né? Tá. O que é a posse?
Falando um pouco de civil agora. O que é posse? Posse é propriedade? Isso, a posse pode ser direta, indireta. O possuidor, ele pode ser o proprietário? Pode, mas pode não ser, né? Então, se eu sou locatária, não sou proprietária, eu estou exercendo a posse direta. E o proprietário está exercendo a indireta, tá? E o possuidor direto, ele pode defender a posse contra o indireto? Pode. Né? Isso que as pessoas às vezes confundem. Como que eu vou defender a posse do dono? Porque a posse você tem que sempre enxergar ela diferente da propriedade. Isso que confunde muitas pessoas. Como assim, né? Ela pode estar na propriedade, mas não é sinônimo, né? Então, o que diz o 554? Lógico, né? Eu também não coloquei todos os artigos, coloquei os mais importantes. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. O que significa isso? Nas ações possessórias, a gente tem a fungibilidade. Isso é muito importante. O que é a fungibilidade nas ações possessórias? Vamos lembrar, vocês lembram alguma ação possessória, o nome? Reintegração, manutenção... reintegração, manutenção e o interdito proibitório. Vamos imaginar que você entrou com a reintegração, falando que foi esbulhado. Só que, na verdade, chegou lá tal e, na verdade, era uma turbação, não era um esbulho. O juiz vai indeferir, falar, extingo? Não, por quê? Porque os pressupostos da turbação foram comprovados. É isso que importa, entenderam? Não importa o nome que você dê ali para a sua ação, né? Importa o que foi comprovado, de fato, né? É até mais dinâmico, acho que isso aí deveria ser para todas as ações, porque, né, ficar indeferindo inicial por causa de nome, de peça, né, gente? Eu acho que sempre o que vale mais é o fato, né, aquilo que foi provado, enfim. Então tem essa fungibilidade, porque no processo civil, né, aquela coisa assim, ritualística, bem assim, estanque e tal, né, tem a causa de pedir, o pedido tal, aí não o juiz manda embora, então aqui é mais flexível, é isso que a gente tem que entender. No caso de possessório, que figure no polo passivo um grande número de pessoas, como que faz? Cita quem está lá, citação pessoal, e quem não tiver, edital, né? Basicamente é isso. Intima MP, né? Porque é bastante gente, aquela coisa do interesse social e tal. E se tiver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, defensoria. Para fim da citação pessoal, o oficial de justiça procurará os ocupantes uma vez, aquela coisa, né? E se não encontrou, edital. O juiz determina a publicidade e os prazos e tal. Aquela coisa, né? Sempre que é ação possessória envolvendo muita gente, tá muito pano pra manga, né? Tem até um órgão específico ali no TJ que trata só disso. Principalmente a integração, que é terrível, né? Milhares de famílias ali. Enfim, é uma coisa muito delicada, né? E nesse jogo de liminar, dá liminar, revoga, e as famílias estão tudo lá, vai, não volta, cumpre, não cumpre, é muito delicado. Então tem um órgão só para isso. E tem que dar bastante publicidade, né? Esse artigo é importante também, gente. É lícito ao autor da possessória cumular ao pedido possessório condenação em perdas e danos. Então, além de você falar, olha, sai daqui que a posse é minha, você ainda pode pedir perdas e danos, comprovado, óbvio, né? O dano ali, o prejuízo que você teve. E também pode pedir a indenização dos frutos, eventualmente, que tenha havido ali do uso da pessoa, né? Da posse. Pode o autor requerer ainda imposição de medida necessária e adequada para evitar uma nova turbação ou esbulho e para cumprir-se a tutela provisória final. Então, a ideia aqui é que você pode acumular pedidos. Já caem muitas provas falando, não pode acumular. Pode acumular, tem que ter essa ideia, você pode acumular. Não precisa entrar com uma ação só para pedir perdas e danos, você já acumula ali mesmo, tá? É lícito ao réu, na contestação, alegando que também foi ofendido em sua posse, demandar proteção possessória e indenização pelos prejuízos de eventual turbação, né, ou esbulho cometido pelo autor da demanda. Então, um pode defender a sua própria posse ali na própria contestação. Isso que é o engraçado, assim, o curioso. Tem prova que fala assim, que o réu pode, mas só em reconvenção. Não, na própria contestação já defende a sua própria posse, tá? E também pode pedir indenização. O 557 também é importante. Na pendência da possessória, não pode a ação de reconhecimento de domínio entre autor e réu. Mas pode em relação a terceiro, se for ajuizada contra terceiro. Isso também cai, é uma pegadinha assim, porque tipo, falar não cabe ação de reconhecimento de domínio, de propriedade. Cabe se for contra terceiro.
Entendeu a diferença? O autor não pode voltar contra o réu para falar que a propriedade é dele, nem o réu contra o autor. Mas em relação ao terceiro que não está no processo, pode. Tá? Rege o procedimento, né, de manutenção e reintegração, as normas da seção 2, quando a ação for proposta dentro de ano e dia. A posse nova. Né? Tem a posse velha e a posse nova. A diferença, basicamente, gente, é que na nova é mais chance de dar liminar, assim, no sentido de um rito um pouco mais célere, assim, né? Uma efetividade maior, mas é basicamente isso, tá? Aí elas contam a partir do esbulho? Oi, desculpa. Isso, da turbação ou do esbulho, né? Então, você escreve na inicial a data e tem que provar, né? Não adianta você falar que foi no dia X, você tem que falar, ó, foi noticiado, tava no jornal, você tem que provar, tirar foto, fazer alguma coisa, né? Senão, você vai sempre querer a nova, né? Pra mim, sempre a nova, com certeza. E aí, quando passa, né, fica a posse velha, aí o procedimento comum mesmo. Comum. Esse artigo é um pouco bizarro, mas ele cai, por isso que eu trouxe, tá? Se o réu provar em qualquer tempo que o autor ele não tem idoneidade financeira para, em eventual sucumbência, pagar ali, né, as perdas e danos, o juiz dá 5 dias para ele pedir uma caução, né, tipo, para o autor garantir ali eventual pagamento de perdas e danos. É nesse sentido. Tipo, eu acho que o autor não dá conta de pagar perdas e danos se tiver condenação. Por favor, peça para ele oferecer uma caução aí para garantir. Meio estranho, mas acontece, eu já vi, mas é estranho, né? É bizarro. Sob pena de ser depositada a coisa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Tipo, gente, que bizarro isso aqui. Mas tipo, ok, cai, por isso que eu tô trazendo, tá? Tem até uma questão, mas isso daqui cai mesmo. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Porque o esbulho é o roubo, né? Então, reintegração é quando você perdeu a posse. Por isso que reintegração, esbulho, roubo. E a turbação, manter. Turbação é tipo, você tá sendo... Estão atrapalhando a sua posse, né? Estão quase pegando, mas ainda não pegaram totalmente. Por isso que tem que ser mantido. Você ainda está lá, mas tá ruim, né? Então, como você mencionou, né? A questão não só da turbação, né? Que você tem que provar. O que o autor tem que provar na inicial? A posse, óbvio, né? Se você está pedindo uma proteção possessória, você tem que provar que você tem posse, né? A turbação ao esbulho, a data... A continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção, ou a perda no caso de reintegração. Né? Reintegração é a pior das hipóteses, porque você já perdeu. Né? Estando a PI devidamente instruída, o juiz vai deferir sem ouvir o réu. Tá? Isso aqui é na posse nova. Tá? A expedição do mandado liminar de manutenção e reintegração. Caso contrário, o que ele vai determinar? Aquela justificação prévia, uma audiência. Né? Uma audiência para chamar o réu. Em relação a pessoas de direito público, né? Pessoas de direito público, não cabe, né, a liminar sem ouvir o seu representante legal, tá? Isso é também sempre assim, né? Pessoas de direito público sempre tem essas prerrogativas. Vamos ver se funciona na prática, né? Prazo em dobro, aquelas coisas lá, vamos ver. Considerada suficiente a justificação em audiência, né? O juiz fala, beleza, comprovou, né, por exemplo, que tem tudo isso mesmo, que está falando na inicial, expede logo o mandado. Concedido ou não o mandado, o autor promoverá em 5 dias a citação do réu para se quiser contestar. Isso cai, eu já vi cair, acho que está até aí na questão, tipo assim, falando que nesse caso o réu vai ter 15 dias para contestar da data da audiência, e não é, na verdade tem esse prazo aqui, né? O autor vai promover nos 5 dias subsequentes a citação para responder, é uma pegadinha. Então não é 15 dias para responder da audiência. Depois o autor, se ele quiser, né, lógico, né, ele insistir aí na demanda dele, ele pede, né, ele paga ali as custas para citar o réu. E aí, dessa citação vai começar o prazo de 15. Porque no procedimento comum, a gente sabe, né, é 15 dias ali da audiência. Né, quando tem, né, a de mediação, conciliação. Bom, o 565 é importante também porque ele fala do litígio coletivo pela posse de imóvel, né, que é a hipótese mais comum, assim, principalmente na defensoria, né. Quando esbulho ou turbação houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar pedido de liminar, deverá designar audiência de mediação. Então, qual que é a ideia que eu falei, a diferença entre a posse nova e velha em termos de procedimento, né, que quando é velha,
ele não vai poder dar a liminar sem essa justificação prévia, sem essa audiência prévia. É basicamente isso, tá? Por isso que é bom provar ali a data certa da turbação, do esbulho, né? Senão todo mundo tem posse nova, né? Exatamente, né, gente? Todo mundo quer uma liminar. Tá falando que também vai intimar o Ministério Público e a Defensoria sempre que houver parte beneficiária da justiça gratuita, né? Com certeza. Aplica-se quanto ao mais o procedimento comum. Então, como eu mencionei, o comum ele é sempre subsidiário, né? Aqui está expresso, nem precisaria estar escrito, mas sempre se aplica subsidiariamente. Direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que eu assegure, na verdade acho que está escrito errado, da turbação ou esbulho iminente, mediante um mandado proibitório. Então, o que seria esse 567 aí? Não é nem ação de reintegração, nem de manutenção. É tipo o interdito proibitório, né? O mandado proibitório. Ele ainda não foi turbado nem esbulhado. Ele acha que vai ser iminentemente. Ele prova que está quase acontecendo e ele pode pedir liminarmente, inclusive, tá? Opa, agora a gente já foi um pouco longe. Vocês pegaram aí os exercícios, né? Eu acho que eu passei. Acho que você não estava aqui quando eu entreguei. Tá aqui, ó. Tava. Você pegou? É o novo? É de hoje. Não. Tem só esses primeiros, vocês resolvem aí rapidinho que a gente já fala deles. Tá aqui, vamos lá? Vamos? Bom, vamos continuar na nossa aula. A gente estava falando das ações possessórias. E uma outra, às vezes, que cai uma coisinha ou outra, assim, é também o inventário e a partilha, tá? O que é importante saber? Competência é uma coisa que cai, né? Então, qual que é a competência? Que juízo que é competente para conhecer de um pedido de inventário, no caso? Muita prova fala, assim, que é o do foro dos bens, localização dos bens imóveis, para confundir, né? E não. O artigo 48, pode anotar, né? Grifa aí. O foro de domicílio do autor da herança, né? Então, é o domicílio do de cujus, né? No Brasil. É o competente para o inventário, partilha e tudo mais que advier disso, né? Mas, se o autor da herança não tinha o domicílio certo, aí sim vai ser o foro da situação dos imóveis. Então, o foro da situação dos bens imóveis é a competência subsidiária. Então, primeiro é o domicílio do autor da herança, a pessoa que morreu. Se não tiver, subsidiariamente, aí vai sim para o foro da situação dos imóveis, tá? Vocês devem saber que é possível, né, a gente ter um inventário extrajudicial. Vocês devem saber, né? Então, qual seria aí a diferença entre o inventário judicial e o extrajudicial? A questão dos requisitos, né? Porque o extrajudicial, por exemplo, a lei impede que você faça um extrajudicial quando todos os herdeiros não são capazes. Também impede se você não tiver um consentimento entre todos, para poder registrar isso no cartório. Basicamente é isso, a capacidade civil e a concordância ali, né? A aquiescência de todos com os termos, principalmente partilha, essas coisas, né? Óbvio, né? Então, assim, como o artigo 610 fala, tem testamento, tem que ser judicial. Tem interessado incapaz, tem que ser judicial, não tem como sair disso, né? Principalmente quando tem testamento, né? Principalmente quando os envolvidos não concordam, né, com o testamento. Quase sempre, né? Que é bom, né, ficar brigando pelo que outras pessoas conquistaram, né, e não você, né? Enfim. Se todos forem capazes e concordes, aí sim, o inventário e a partilha podem ser por escritura pública. Então, o extrajudicial é por escritura pública. Vai no cartório, leva todos os documentos, né, paga os emolumentos e você tem a escritura pública. É muito mais rápido, né? Nem se compara, nem se compara. O tabelião somente lavrará a escritura se todas as partes estiverem assistidas. Tem que ter advogado, né, ou defensor público, como está expresso aí, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Inclusive, né, estando as partes em concordância, pode ser o mesmo advogado, tá? Mesmo defensor. O 612 é importante. O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento. O que não tiver provado por documento, o juízo vai mandar para as vias ordinárias. O que é via ordinária?
É uma ação para isso, tipo, entendeu? Não é mais assim a questão aqui, tipo, especial. Aqui é um procedimento especial. Aí começa o comum. Porque tem que provar, o documento tá lá, ó, né? Fácil, já resolve aqui mesmo. Agora, se tiver muita coisa para desvendar, aí não pode ser mais aqui o especial, né? O artigo 617, claro, não precisa decorar, né? Todo mundo que pode ser inventariante, tem uma ordem a ser observada. Mas já caiu em prova, até coloquei aí, que o herdeiro menor, ele pode ser inventariante. Ele pode ser, claro, ele vai ser representado, claro, né? Mas ele pode ser inventariante. Então, se alguém perguntar, o herdeiro menor, ele pode ser inventariante? Pode. É só isso para saber, que é pegadinha, né? Às vezes cai e fala, imagina, né? Você já arrisca, né? Não, nesse caso, pode. Ele vai ter seu representante, obviamente, né? Nossa, já tá nos embargos? Olha só. Tem uma questão, só uma, né, no caso do inventário da partilha, que vocês vão resolver muito fácil, porque eu acabei de falar, a gente acabou de falar disso, né? De acordo com as disposições do novo CPC quanto ao inventário, letra A, o juiz deve remeter às vias ordinárias a análise de questões que demandam qualquer outro meio de prova que não é documental. Então essa é perfeita, essa mesma. Olha a letra B. É vedada a nomeação de herdeiro menor como inventariante. Já está errada, né? A gente viu que é possível. O foro da situação dos bens imóveis é a regra geral de competência para promover o inventário. É a subsidiária, né? Primeiro é domicílio do decujus. O juiz determinará de ofício o início do inventário. De ofício tem que ser provocado, né? Tanto que tem prazo, tudo, né? Se não obedece, tem aquelas questões de multa do ITCMD e tudo mais, né? Na sucessão testamentária... Oi? Fala que pode ser. E por que não pode? Sim, porque tem herdeiro incapaz, né? Basicamente é isso. Normalmente é porque, né, tem intervenção da MP, todas essas questões no judicial, né? Então é mais ou menos isso pra gente ter uma noção. Gente, embargo de terceiro também é muito importante, tá? Enquanto procedimento especial. Porque, assim, é uma ação, muita gente confunde, né? Muita gente acha que o embargo de terceiro é tipo um incidente processual, e na verdade é uma ação. Você vai recolher custas. É uma ação nova, tá? Quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua, poderá requerer o seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo de terceiro. Então você tem que ser terceiro. Então pegaram ali, penhoraram um bem que é seu e você não tem nada a ver com o processo, é isso. É basicamente isso, tá? Inclusive aconteceu recentemente com um colega de trabalho. O irmão dele teve uma dívida no passado, aí nada a ver. E, tipo, já tá em cumprimento, ele nem sabia desse processo do irmão, pagar, sei lá, um valor alto, tipo 600 mil, sabe? Uma coisa assim, elevada. E penhorou a casa que era da mãe deles, né? Eles são em 6 irmãos, a mãe morreu. E penhoraram o imóvel inteiro, assim, por causa da cota parte de herança que o irmão tem, né? Só que nessa casa mora, tipo, a tia dele, que tem 100 anos, mora o irmão que é especial, tipo, bem de família total. Sabe, assim, inclusive um dos herdeiros mora lá, né? E aí ele tem aí um maior trabalhão, tipo, ele tá tentando aí ele entrou, na verdade, né, com um incidente mesmo, tipo, incumprimento, porque ele tá evitando embargos, porque no embargos, como é uma ação, tem que recolher custa, taxa. E no caso, o valor do imóvel e da cota e da dívida é tudo alto. Então, assim, pra você ver, né? Aí, quem sabe. Tem uma jurisprudência do STJ que, tipo, aceita quando é caso, assim, tipo, ordem pública, né? Bem de família, é uma tese forte, né? E aí não precisaria entrar com embargos, incidentalmente já aceitaria. Jurisprudência recente, inclusive. Ele ingressou no processo normal. Chegou uma intimação na casa dele, assim, por conta desse bem. Olha, tal, se manifeste, tipo... Então faz sentido. Tem juiz que é difícil, assim, aceitar incidentalmente. Vai falar que, não é a via própria, né, então... Mas a gente é super razoável, né, você vai fazer a pessoa gastar, tipo, acesso à justiça, né, gente, por favor, né. Então a ideia é essa, você é um terceiro e não tem nada a ver com aquele processo ali, a pessoa foi condenada, é um bem seu, basicamente é isso, ou tá no seu nome. Acontece muito também com marido e mulher, né? Você tem a meação ali e uma dívida só do seu marido, por exemplo. Pegou o bem inteiro, você pode defender a sua meação, né? Essa parte aqui não, é nesse sentido, tá?
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário. Pode ser propriedade fiduciária ou possuidor também. Então, você pode ser um terceiro meramente possuidor. Aí tá aqui quem que pode ajuizar, né? O cônjuge, companheiro, defende bens próprios ou da ameação. Adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude de execução. Isso é outros 500, né? Em relação à fraude de execução. E aqui tem outros casos. Mas é mais para entender, eu acho importante, não exatamente decorar todos os casos, mas para que serve, né? A gente tem que ver o processo, assim, a ação, para que serve isso? Entende a configuração, né? É importante saber, tem muita coisa que você precisa saber exatamente como funciona, mas não vai cair na sua prova o procedimento exato e tal, mas entender como que funciona, né? Para que serve, né? E lembrar que os embargos de terceiro são uma ação nova, né? Eles podem ser opostos a qualquer tempo, né, entre aspas, tanto no cumprimento, né, ou na execução, quanto no conhecimento mesmo. Mas, no caso do processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgada a sentença. Caso contrário, só no cumprimento. Se ali no processo de conhecimento já transitou, aí você vai poder alegar, entrar com embargos no cumprimento, no caso, né, se foi uma sentença. Aí tem o prazo aqui, até 5 dias depois da adjudicação, alienação e arrematação, sempre antes da assinatura da respectiva carta, né? Claro que, nesse exemplo que eu dei aqui, imaginemos, já está em cumprimento, não teve ainda penhora, assim, foi penhorado, mas o juiz ficou assim, tipo, em time para se manifestar, sabe assim, oficiou o registro de imóveis, mas ainda está meio pendente, né? Vamos imaginar que já, sei lá, já foi arrematado o bem, já tinha ido para leilão, tá? E vamos imaginar, surgiu de paraquedas aí o processo. Então ele poderia ainda assim entrar com embargo de terceiro, até 5 dias depois dessa arrematação em leilão. Então tem ainda um chorinho aí, um prazo, né? Acolhido o pedido, o ato de constrição indevido será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou reintegração definitiva. Muita gente fala assim que pelos embargos você pode anular o ato. Você não anula, você só torna ele tipo ineficaz. É só isso. Você não é uma anulatória, né? O embargo ele apenas vai tornar ineficaz aquele ato indevido de constrição. Basicamente, levanta a penhora, mas é basicamente isso, né? Porque é indevido. Tipo, você fala, a dívida não é minha, não tem nada a ver com isso, né? Então é mais. Esse na verdade nem achei questão assim recente sobre, né, mais para entender, mas eu acho importante entender, porque muita gente acha que os embargos não são uma ação, é uma ação mesmo, né? Vai em apenso, lógico, mas é diferente, né? Ações de família, né? Claro que tem leis específicas, e defensoria mexe muito com isso, né, gente? Acho que é basicamente uma das coisas que mais tem. Basicamente, o que fala, assim, né, fora o que tem lei especial? As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos, né, de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Só para contextualizar, a gente vê que o Código ainda fala em separação, né? Tem uma doutrina, uma corrente que fala que separação não existe mais, que hoje é só divórcio, pós da emenda 66, né? Mas assim, o que a gente entende que, tipo, sim, né? O Código fala ainda separação, o Código Civil também, né? O Código Civil também fala. Então, meio que ficaria ali, dependendo da vontade das partes, né? Se elas querem uma separação, que é aquela coisa de discutir culpa, né, tal. Ou o divórcio, né? O divórcio é mais prático, né, gente? Vamos combinar aqui. Mas tem gente que gosta, né, do drama e tal. Então pode entrar aí com a separação. Cada um, né, sabe o que faz ou não, né? Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia. Raríssimo, né? Devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e conciliação. Requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo, isso é bacana, né? Enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou atendimento multidisciplinar. Tipo, a ideia é assim, vocês querem se resolver fora do judiciário? Tá bom, vamos suspender esse processo, resolvam-se melhor. É melhor para todo mundo, né? Para as partes, para o judiciário, para todo mundo envolvido. Lembrando aqui, que aqui falou mediação e conciliação, mas vocês saberiam falar a diferença entre mediação e conciliação? Conciliação, se eu não me engano, tem um terceiro que ele não propõe uma solução, ele caminha com as duas pessoas para que elas entrem no consenso entre elas. O mediador não, ele vai, ingressa e ele tenta auxiliar elas, inclusive propondo uma solução para as partes.
Isso é uma das grandes diferenças, né? E qual seria uma outra diferença que assim, distingue? Preferencialmente, uma é usada para mais um caso e preferencialmente a outra é mais outro. Vocês têm uma noção? Por exemplo, aqui, em ações de família, o ideal seria a mediação. Por quê? Porque elas têm um vínculo. Porque elas já tinham um vínculo, se conheciam. É diferente você bater no carro dele, nunca viu aqui na rua. Vai ser conciliação. A gente não se conhecia, não tinha vínculo nenhum. Então, normalmente, assim, família, vizinhança, uma coisa que já existia antes, mediação. Tá no código, tá? Mas só tô... A gente vai ter uma aula, acho que a próxima é sobre isso, exatamente. Até eu tava pra perguntar, no caso, assim, eu acho que uma das aulas vai ser naquele feriado emendado. Será que tem aula mesmo? É um sábado. Bem gente, porque senão eu remarco. Tá, não, é mais pra saber mesmo, porque a agenda tá cheia. Eu tentei passar para outro dia, mas tá cheia. Aí dependendo, eu vejo o que eu faço, entendeu? Eu tinha visto no grupo, a gente passa a resposta. Tá, não, só agora que eu lembrei que eu falei da matéria, eu lembrei. Mas pra você é melhor esse dia? Assim, eu estarei aqui, entendeu? Posso vir, mas se você falar, não, ninguém vem, não precisa, aí eu vejo o que eu faço, tá? A gente vê, a gente combina, tá? Não quero chegar aqui e falar, e aí, né? Tem ninguém, tá bom, vou fazer comprinha aqui na São Bento, tá bom. Bom, nas ações de família, o MP somente vai intervir quando houver interesse de incapaz, né? E deverá ser ouvido previamente a homologação de acordo. Normalmente é aquele parecer padrão, né? Concordo, tá ótimo, né? Ou tipo, não tem interesse de incapaz, não tem nada a ver com isso, tchau. Quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso, alienação parental, o juiz, ao tomar depoimento do incapaz, deve estar acompanhado por especialista, né? Aí que coisa, então, tem aí os psicólogos judiciários e, enfim, todas essas carreiras paralelas aí, né? Mas só lembrando, então, essa questão, assim, de tentar sempre a mediação, né? E no caso, a mediação é porque as partes já se conheciam. Então, além daquela questão que você comentou da diferença, que é realmente uma das diferenças de propor ou não a solução diretamente, né? Tem essa questão aí de, tipo, a mediação é porque você já tinha um vínculo anterior. A conciliação é, tipo, bati no seu carro, nunca te vi. É mais nesse sentido, tá? Olha, eu deixei uma questão. É uma questão muito bacana, assim. Na verdade, até a gente pode ler, assim, rapidinho, que fala da paternidade socioafetiva. É bem bacana, é um tema, né, que, enfim, é atual e vai continuar sendo atual, né? Conta a historinha aí, né? O João, atualmente com 11 anos de idade, é filho biológico de Rosane Marcos e tal. O genitor exerce direito de visita, paga pensão. Desde que tinha 1 ano de idade, a mãe vive em união estável com o Anderson, que trata a criança como seu próprio filho. E ele também gosta dele e dá tudo certo. Aí o Anderson vai à defensoria, fala que quer ser reconhecido como pai da criança, mas não queria excluir a paternidade biológica. Ai, que fofo. Com o que concordam Rosane e João, porque normalmente não é isso, né? Mas enfim, nesse caso o defensor deverá. Então, cabe ou não cabe? Com certeza, né? O que acontece? Eu posso somar a biológica com a socioafetiva? Com certeza, né? Então, aí vocês já vão começar a ler e já vão saber a resposta, né? O que o defensor pode fazer no caso? Ele ajuiza uma ação declaratória de paternidade socioafetiva, né, em relação a João, postulando o reconhecimento da multiparentalidade, preservando a paternidade biológica já reconhecida. Tem umas alternativas aqui falando que, tipo, é inviável a pretensão, umas coisas, ou vai direto no cartório. Você acha que, tipo, gente, para reconhecer a paternidade biológica já tem ação, você acha que as socioafetivas vai chegar no cartório e falar, olha, ele é meu pai? Tipo, não, né? Umas coisas absurdas isso aqui. Eu falei, gente, vou pôr, porque é um tema bacana, mas acho que mesmo sem saber muito dá pra acertar isso aí, né? Bem assim, enfim. Mas é bacana essa questão da multiparentalidade, porque na verdade, pai e mãe quem cria, né? Basicamente, né? E a outra é bacana também. A gente tá falando de extrajudicial, né? Fala assim, João e Maria, em razão da idade, são casados pelo regime de separação de bens. Então, vocês lembram que tem algumas hipóteses aí que tem que ser regime de separação, né? Mais 70 anos. Isso, exatamente. Agora, e se eles quiserem se divorciar extrajudicialmente, está escrito aqui? Eu acho que é A. Você acha que é a A? Por quê? Porque eles não têm bem comuns a partilhar. E se tivessem? Aí tem Por quê? Porque... Mas já não é... Tem previsão legal? Não. Só se tivesse filho menor.
ou se eles estão brigando por causa de bens. Aí sim. Agora, se tiver bens a partir daí, tipo, ó, você fica com o carro, eu fico com a casa, tá ótimo. Entendeu? Então deixa que assistir, se for advogado, só isso. Isso. É a única, assim, né? Porque a outra fala, divórcio por escritura pública, desde que autorizado judicialmente. Gente, não existe, uma coisa é outra, né? Você não pode. Ou é o judicial, é o extra, né? E a D basicamente fala a mesma coisa, né? Depende de homologação, uma coisa posterior, também não. Não poderão formalizar ante a vedação legal, não está escrito isso em lugar nenhum. Isso aqui, na verdade, é para confundir, tipo, olha, regime tem que ser de separação total, então deve ser mais difícil divorciar. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver o procedimento aqui, no caso, com o direito mesmo material, né? Bom, gente, a ação monitória eu considero também muito importante. Não sei se vocês já mexeram com isso. A ação monitória, na verdade, ela serve, por exemplo, aquele cheque prescrito. É basicamente o exemplo que todo mundo tem na cabeça, né? O cheque prescrito, o que eu faço com ele? Eu entro com uma ação de conhecimento comum, eu entro, né, uma cobrança, por exemplo, ou uma monitória. O que é melhor? Monitória não é tão boa, mas é boa também, né? Pode ser. Não é uma execução, mas pode ter força aí, né, de título judicial. Então, quem que pode entrar com a monitória? Quem tem uma prova escrita, mas sem eficácia de título executivo. Porque se for executivo, você entra com uma execução, né? Ou cumpre, se for uma sentença, no caso, um título judicial. E o réu tem que ser devedor capaz, né? Você viu até que eu grifei. Tem que ser capaz, né? O réu. Antes de falar, né, qual tipo de obrigação, qual tipo de condenação, é importante falar que a jurisprudência já considerou válida a ação monitória com base num e-mail. Tá? O STJ, ele já aceitou essa tese. É um e-mail e o juiz viu lá que era realmente legítimo, veracidade, tudo tal, e considerou, tipo, que é uma prova escrita, né, sem eficácia de título executivo. Tá? Então tem sempre essa questão, tipo, verificada, a veracidade, tal, é possível. Agora, eu acho que foi o STJ, sim. É o direito processual, né, assim, estrito. Tipo um e-mail, assim, você tá me devendo, sei lá, a gente fez um contratinho, uns dizeres ali no e-mail, não tem assinatura e tal, mas, tipo, tem o meu nome, tem o meu e-mail seu, entendeu? E, tipo, ok, confirma, pode fazer o serviço, tipo, você não me pagou, aí tal. Pode, se o juiz entender que, tipo, realmente é verdade, aconteceu a prestação do serviço, prova tudo bonitinho, fala, ele pode aceitar. Não tem um contrato papel, mas, entendeu? É nesse sentido, que o juiz, ele pode aceitar. WhatsApp. Eu iria pela cobrança nesse caso. Você iria? Você prefere? Porque é mais rápido o monitoramento. Eu já tive um caso nesse sentido. Né? Ah, é? Um e-mail. E aí o rapaz, ele agora, mas pagou tudo certinho. Só que eu ia pela cobrança, porque eu não sabia que eu ia utilizar. Agora você sabe. Para fazer por monitória. Agora você sabe. Meu, se você jogar ali no Google, tipo, coloca ação monitória, e-mail, jurisprudência, você vai achar. Eu não tenho aqui o julgado para te falar como precedente, mas sim, tipo, aceitou. E faz sentido, né, gente? Hoje em dia tá tudo por e-mail, é tudo tão... Imagina, igual pelo WhatsApp. Quanta coisa a gente fecha no WhatsApp, aí vai falar que não vale, tem que entrar com ação de conhecimento, vai demorar mais. Eu fui esse pensamento mais como se ele vai no tribunal. Pensei, poxa, acho que eles não vão achar isso. Você foi, de certa forma, até mais, assim, razoável, porque não é porque o STJ aceita que aqui eles vão aceitar, né? Aqui estamos em São Paulo, né, gente? São Paulo mesmo. Sim. Já que é para pensar mais. Não, tá certo. Sim. Até que eu tomar lá na frente. Com certeza. Assim, é importante saber, mas que se vai pegar ou não aqui no segundo grau, aí... Não sei, né? Espero que pegue, porque, nossa, né, gente? Chega de papel, né? Muito papel na vida. Então, vamos lá. O que você pode cobrar da monitória? Só a obrigação de pagar em dinheiro? Não, é tudo, né? Eu costumo dizer que é tudo. É pagar em dinheiro, entrega de coisa, fungível ou infungível, móvel, imóvel, inclusive a de implemento de obrigação de fazer ou não fazer. Ou seja, é tudo. Pode ser qualquer objeto. É bem amplo. A prova escrita, inclusive, ela pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente. O que seria uma prova oral documentada? Se fosse uma palavra. Uma testemunha? Pode ser. Sim.
Olha só, é muito amplo. É bem amplo. A ação monitória é uma coisa bem ampla mesmo, assim. Produzida antecipadamente nos termos do 381, que é a produção antecipada de prova, né? Havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental, o juiz vai intimar o autor, né? Para, tipo assim, eu acho, por exemplo, que esse e-mail não tá legal. Emenda e vamos ao procedimento comum. Aí, entendeu? Se o juiz entender, tipo, esse e-mail não tá com uma cara de verossímil, entendeu? Até que o e-mail estava bem explícito. Tava explícito? Acertando o preço, onde que ia ser prestado o serviço. O valor, tudo. Só que justamente nesse sentido, De poder haver uma rejeição e aí vai te dar trabalho, tipo, sim. Não, eu entendo perfeitamente. Ainda mais São Paulo, né, que parece que, assim, as pessoas param de estudar, assim, é uma coisa muito louca, né? baseando-se nos anteriores negativos, né? Baseando-se na sua ampla experiência. Nesse sentido aí mesmo, teve uma cobrança. Não, eu entendo você, assim, perfeitamente. É que tem advogado, assim, que, tipo, é agressivo, não quer saber. Pega o julgado, esfrega na cara e fala, desembargador, tipo, você tá atrasado. Já vi cada coisa, tipo, filho, sabe? E os caras, não, eu não erro. Tipo, é meu posicionamento, eu não sou obrigada a acatar. Eles são muito dessas, assim, né? Não sou obrigada a acatar. Sendo que o CPC, a gente viu, né? Qual é a ideia do CPC? Vamos uniformizar essa jurisprudência, né? Tipo, por favor, né? Enfim. O parágrafo 6º, na verdade, ele era uma súmula, tá? Ele virou aqui um dispositivo legal. É admissível monitorar em fase da fazenda. Tinha uma doutrina que falava que não, tal. Mas cabe. Então, cabe contra a fazenda? Cabe. Só isso que vocês precisam saber. Se cair, cabe. Né? Cair numa prova, cabe. Sendo evidente o jeito do autor, comprovou ali tal, tudo certinho, o juiz defere expedição de mandado. O réu vai ter 15 dias para cumprir, né? Normal. E se pagar tudo certinho, ele não paga as custas. É uma vantagem aí. Constituir-se-á, acho que é a parte principal aqui, né? De pleno direito, o título executivo judicial, ou seja, uma sentença, né? Independentemente de qualquer formalidade, se não for realizado o pagamento e não apresentado os embargos. Então, você vira uma sentença muito mais rápido, essa é a vantagem. Porque na ação de cobrança é uma ação de conhecimento, né? Assim, comum. Né? Então vai tal, cita, réplica, volta, e audiência, e prova e tal. Aqui, não pagou, não respondeu, já é sentença, pode cumprir. É nesse sentido da agilidade. Por isso que é interessante ter, por exemplo, um precedente desse na mão. Falou, né, para o seu cliente melhor, né? Olha, eu posso fazer um negócio mais rápido e tal, tá? Sendo a ré fazenda pública não apresentados embargos, aplica-se o 496. O 496, gente, é o artigo da remessa necessária. Vocês lembram da remessa? Contra a fazenda, né? Quando a fazenda é condenada, tem a remessa, né? Então, no caso aqui, antes de virar sentença contra a fazenda, tem que ver se aplica ali a hipótese de remessa, tá? Tem casos em que não aplica. Tipo, dependendo do valor e tal, né? Acho que vocês chegaram a dar uma olhadinha, não precisa aplicar. Aí já vira título também, tá? Isso aqui também é importante. A oposição dos embargos, né, monitórios independem de garantia do juízo. Você não precisa depositar nada. Isso também é muito bom, né? É muito bom. E a oposição dos embargos suspende, né, a eficácia da decisão. Tipo, então, a monitória me parece boa para todo mundo, né? É bom para quem está entrando, é bom para quem está respondendo, porque não precisa garantir o juiz e já suspende, a mera oposição já vai suspender a eficácia da decisão, né? Tipo, porque a gente sabe que no procedimento comum, vocês lembram, né, como funciona, vocês atuam, vocês sabem. Você, por exemplo, você entra com embargos, execução, impugnação ou cumprimento de sentença, vamos lá. Né? Tá cumprindo ali, você faz a impugnação. No caso, você não precisa também garantir o juízo. Mas, se você quiser um efeito suspensivo, aí você precisa. E mesmo assim, fica a critério do juízo. Olha, então, quer dizer, não é tão bom assim. Né? Na execução fiscal é ainda pior, né? Você é obrigado a garantir o juízo para conseguir, tipo, embargar e não tem garantia de efeito suspensivo. Então, a LEF é pior que tudo isso, né? Então, a monitória, assim, nesse sentido, é excelente. Bom, acho que aqui eu não... eu coloquei exercício, gente, que é importante fazer. Vamos pegar aí rapidinho. Na verdade, esse exercício, ele demandaria o conhecimento de 2 súmulas.
tá? Que é a súmula 233 do STJ e a 247 também do STJ. Então são duas súmulas que elas na verdade se complementam. Contrato de abertura de crédito, né? Teve muita polêmica, né? Qual instrumento que o banco poderia usar para cobrar, por exemplo, o crédito que não foi pago? Uma monitória, né? Ou uma execução direta? A jurisprudência entende que esse contrato de abertura de crédito, mesmo com demonstrativo e extrato, não é título executivo extrajudicial, não está no rol ali, não é. Então caberia a monitória e não a execução. É basicamente isso que dizem essas súmulas. Cabe monitória nesse caso. É isso. Só já resumi aqui tudo, é basicamente isso. Então é a B, exatamente. Pode utilizar-se da monitória e após citação do devedor, caso não pague e não apresente embargos, né, é constituído de pleno direito o título. É basicamente o que está escrito ali no artigo 701. É mais para entender, porque às vezes, igual, gente, caiu na defensoria aqui do Amazonas, né? Então, tipo, não é impossível que caia novamente, né? Tipo, não é impossível mesmo, assim. Por exemplo, você pega ali um assistido que está sendo cobrado numa execução. Ele já foi citado para pagar, né? No caso, é uma tese, né? Você fala, não cabe execução. É uma tese que você pode usar, né? Oi, desculpa. Por exemplo, tem vários tipos, né, de contrato de crédito. Até eles incluem aqui, tipo, rotativo, cheque especial se inclui nessa previsão. Então é só... 233 e 247. É só ação monitória. A monitória. Cabe a monitória. Não cabe execução, entendeu? Aquela execução direta. Porque, claro que os bancos prefeririam, né? É um pouco mais rápido. Elas se complementam, né? Então, uma fala, tipo, que cabe a monitória e o outro fala que não cabe a execução. Basicamente isso. Aí o outro é verdadeiro ou falso. Ação monitória inspirada no direito italiano, às vezes isso é pegadinha, né? Tipo, aí às vezes não é o italiano, é o alemão, mas aqui é o italiano mesmo, tá? Não é pegadinha, tá? Não, porque eu já peguei um teste falando assim, tipo, IRDR de origem inglesa, e tipo, não, é origem alemã. Sabe umas coisas assim? Ai, que preguiça, mas tá. Tem lugar para o exercício de direito subjetivo, claro, né? Vislumbrado a partir de prova escrita, sem eficácia de título executivo, ok. Em desfavor de devedor capaz, ok. Cuja cognição judicial se limita ao pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível e infungível, bem móvel e imóvel. Tem mais alguma coisa que pode ser cobrada aqui? Obrigação de fazer e não fazer. Então tá incompleta, por isso que é falso. Pensa assim, gente, monitora cabe tudo, qualquer tipo de objeto. Pensa uma coisa assim bem ampla. Monitora dá para se entender, interpretar tudo muito amplo, assim. Essa questão assim que fala no artigo 700, né, que cabe, inclusive com base em prova oral documentada, é importante. Por exemplo, no mandato de segurança tem que ser prova documental. O mandato de segurança não pode ser documentada, entendem a diferença? Qual seria a diferença entre documental e documentada? Documentada já está aprovada. Documental você vai juntar alguma coisa? Não, é no sentido assim, por exemplo, eu tiro uma foto aqui e provo que você estava aqui, é uma documental. A foto é um documento, pronto, ele vale por si. É diferente de você estar num processo, você é testemunha. Eu estou aqui lavrando aqui a ata e estou colocando o que você falou. Isso é uma prova oral é uma prova documentada. Ela não é a prova em si. A prova originária, entende? A foto é uma prova originária. Tirei uma foto aqui. Uma certidão originária, entendeu? Eu não estou aqui falando que aquela certidão está escrito isso aqui seria documentada. Por isso que é importante, aqui é documentada. Tem muita gente que erra achando que é só a documental que pode. E não, pode inclusive a documentada, né? Mandato de segurança não. Mandato de segurança tem que ser a documental estrita ali, né? Bom, gente, a gente falou aí um pouquinho de alguns procedimentos, né, especiais, mas a gente está falando do contencioso. Jurisdição contenciosa. Agora a gente vai falar um pouquinho de jurisdição voluntária. O que é essa jurisdição voluntária?
que é isso? Qual que é a diferença entre o contencioso e o voluntário? Você é o quê? Não tem um conflito. Não tem aquela tal pretensão resistida, né? Por isso que a doutrina critica até a existência da jurisdição voluntária. Tipo assim, bom, se não tem pretensão resistida, não tem lide. Se não tem lide, por que eu vou pro judiciário? É uma crítica, né? Inclusive, né, a decisão, eles chamam de sentença. A crítica é essa. Por que sentença? Porque a gente está de acordo aqui. A gente só precisa da vontade do Estado para integrar a nossa. A gente já está de acordo. Né? Porque a crítica é essa, porque a sentença ela vem da adjudicação. O judiciário vai lá e pá, joga para você e aplica independentemente da vontade das partes. É aquela característica da jurisdição, que é a definitividade, substitutividade. Por quê? Porque substitui a vontade das partes. E na jurisdição voluntária, o juiz não está substituindo a nossa vontade, ele está integrando a nossa vontade. Por isso que a doutrina critica, né? Mas pela questão, a sentença termina, procedimentalmente falando, faria sentido, no sentido de terminar, né, a fase processual, pelo menos, né? já se entende. Mas no sentido... Sim, mas no sentido de jurisdição não faz sentido, né? Basicamente. Pelas vias normais, né? Por exemplo, se fosse uma via administrativa e conseguisse, não tem razão. Isso, é isso. Não tem aquela questão de alterar a questão do nome social. Exatamente. Não, exatamente, total. Que também é o tema da moda, né? Com certeza pode cair alguma coisa pra vocês. Vocês conhecem aquele decreto federal do nome social? De prenome? Não é alteração de prenome? Não, esse que eu tô falando é do nome social mesmo. A social foi revogada, né? Com a alteração do prenome. Revogada não, mas ficou em desuso. Porque se permite alterar o prenome e incluir na certidão o nome social sem utilização. Sim. É melhor, né? Sim. Com certeza. Então, vamos lá, né? Para que servem os procedimentos especiais da voluntária? Servem para que o juiz tome algumas providências para a proteção de um ou ambos os sujeitos da relação processual. Então, o juiz ele integra a vontade das partes. Vocês já têm a vontade própria, mas precisa ali, digamos assim, de uma chancela judicial. É basicamente isso, tá? Quando o Código não estabeleceu procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária às disposições desta seção. Claro, né? O procedimento ele terá início, olha só, até a terminologia mudou aqui, por provocação do interessado. Né? Não está falando parte, está falando interessado, já mudou. Né? Porque parte tem aquela coisa, parte processual, uma contra a outra, né? Que é interessados, nós estamos interessados nisso. Nós dois vamos lá e pedimos, chancela aí, né? O MP também, Defensoria também pode ingressar, tá? Faz o pedido, instrui com os documentos e indica a providência judicial que você quer, né? Ou seja, gente, tem audiência aqui? Não, né? Eu já vi caindo em prova, assim, que tem audiência no caso de jurisdição voluntária, mas não faz sentido, né? Porque a audiência serve para quê? Para tentar primeiro uma conciliação, claro, né? E depois produzir provas. Mas no caso desse que a gente tá concorde aqui, para quê? Então não tem isso, é bem documental, é bem assim mais, né, simples, né? Serão citados todos os interessados, bem como intimado o MP, nos casos 178, né? O artigo 178 é aqueles casos em que o MP tem que se manifestar, né? Para que se manifestem, para que se manifestem, não é para apresentar contestação, é para se manifestar. Você vê que é uma coisa mais assim, light, né? Fazenda pública vai ser ouvida, se tiver interesse. O juiz decide em 10 dias, né? E a diferença aqui é que o juiz não é obrigado a observar a legalidade estrita. Olha só, ele pode adotar em cada caso a solução que ele considere mais oportuna. Por exemplo, equidade, ele pode aplicar equidade aqui. Não é aquela coisa da legalidade estrita, do contencioso em regra, né? Em regra. Então aqui tem essa eu até grifei que é uma coisa que pode ser cobrada, assim. Então a jurisdição voluntária ela é mais light, né? Ela não tem aquela coisa, assim, da audiência e tal, né? Exatamente. Mas a doutrina critica exatamente isso. Então, já que é mais light, por que não deixa tudo extrajudicial? Né? Já que não é bem um procedimento assim, rigoroso, né? Então, mas tá aí, né? Tá aí. Da sentença caberá apelação. Também cai isso muito em concurso, assim, tipo, da decisão em jurisdição voluntária não cabe recurso.
cabe apelação. Eles chamam de sentença, ok? Embora não tenha aquela coisa da substitutividade, porque você não está substituindo, né, a vontade das partes, você está... Das partes não, dos interessados, né? Você está ali integrando a vontade. E aqui tem, né, o código prevê todos esses casos. Emancipação, né, basicamente quando é caso de emancipar e precisa do judiciário, né, é por jurisdição voluntária, porque não está tendo uma briga ali, né, as partes estão concordes, né. Então tem todos esses casos, a gente não precisa entrar em todos eles, mas só para você saber que tem vários, né. Um caso que é muito comum, eu não coloquei aqui, mas é basicamente aquela coisa da notificação, aquela interpelação judicial. É jurisdição voluntária. Você quer interpelar outra parte para cumprir uma coisa. Para provar, por exemplo, você faz isso para interromper a prescrição, sabe? É basicamente isso, né? Eu acho importante falar aqui, a gente já falou disso no inventário extrajudicial, mas eu acho bom reforçar, né? Que também cabe divórcio, separação, tudo extrajudicial. Claro, não envolvendo incapazes e todo mundo em concordância, né, com os termos. A homologação do divórcio da separação consensuais pode ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges. Então, tipo assim, se tiver um incapaz, um filho, né, uma criança, tem uma criança e vai divorciar, tem que ser por jurisdição voluntária se tiver acordo em relação às coisas, né? Se não, vai para o contencioso mesmo, que é a regra, diga-se de passagem, né? Mas se for ali consenso e tem filho, tem que entrar no judiciário, tá? Mas como que é? Petição, ambos os cônjuges assinam a mesma, pode ser o mesmo advogado, porque não tem interesse ali contrário, né? Aí coloca como vai ser partilha de bens, se tiver, regra em relação à pensão, se tiver, guarda de filho e regime de visitas, tal. O parágrafo único é interessante porque ele vai dividir, né, a questão do divórcio e da partilha. Ó. Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha, separa. Homologa o divórcio em si, no sentido de você ser uma pessoa divorciada, pode casar de novo, nesse sentido, né, estado de pessoa. E a partilha de bens aí, né, vai para o contencioso, aí são outros 500. Né, a história é longa, né. E o 733, ele fala da possibilidade, né, de ser por escritura pública, muito mais fácil. Né? Às vezes um pouquinho mais caro, mas pelo tempo pode compensar. Claro, ó, não havendo nascituro, né? Então, se tiver nascituro, tem que ser jurisdição voluntária mesmo, né? Ou filhos incapazes. Mesma coisa, não depende de homologação judicial. Isso cai muito em prova, assim. E tem muita gente que cai nisso. Tipo, escritura pública, mas tem que ser homologada pelo juízo. Não, extrajudicial, judicial, né? Não precisa, né? E você pode registrar, né, levantar importância em banco e tal. O tabelião vai lavrar a escritura se tiver assistido por um defensor, né, ou advogado. Uma coisa que acontece muito em jurisdição voluntária é a alteração do regime de bens. Né? Você prova ali os motivos eventuais que teriam levado a isso, né? O Código Civil ele prevê que você não pode prejudicar terceiros, né, com essa mudança de regime. Só o via judicial? Só o quê? Judicialmente? Então, como aqui não prevê, por exemplo, a possibilidade de ser extra, tá vendo que aqui, ó, quais as possibilidades de extrajudicial? O divórcio consensual, separação e extinção consensual da união estável. Tipo, não prevê alteração do regime. Então, tem que ser judicial. Voluntário. É porque ambas as partes querem mudar o regime. Eu quero separação. Entendeu? Mas, assim, eu já vi, por exemplo, em contencioso... Da união estável também? Sim, a união estável também. Em contencioso ali, ter como é que fala? Quando volta a casar no meio do processo, tem um nome. Acontecia mais quando era separação judicial. Hoje é mais papum, né? Nossa, eu perdi a palavra. Aconteceu com meus pais isso eu esqueci. Tipo, separou, tá no processo, e aí volta a casar, mas com outro regime, sabe? É um nome específico. E aí, no caso, como já era o contencioso, né? E antigamente não tinha divórcio direto, aquela coisa, tal, aquele drama, meu Deus. Né? Aí podia alterar o regime. Tipo, voltou a ficar casado, mas podia alterar. Assim, mas se for só alteração, a voluntária, a jurisdição voluntária mesmo, né? Eu acho que esse é o último, penúltimo. Interdição. O que é interdição, gente? Não sei se vocês já viram, já mexeram com isso. Isso, a pessoa perde a capacidade, ela não consegue administrar os seus bens, né? A pessoa não fala mais por si, né? Principalmente atos, assim,
civis mesmo da vida, né? Pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, é uma hipótese muito comum. Né? O marido vê, por exemplo, que a esposa não tá lelé, né, gente? Ai, meu Deus me livre. E aí pede pro judiciário, olha, deixa eu cuidar das coisas dela, né? Eu vou assinar pra ela, eu vou mexer nos bens dela e, né? E é isso. Claro que tem muita fraude até, né, nessas coisas, né? Por isso que o juiz tem que ver bem se vai dar liminar, se não vai. Tem que ser uma coisa bem provadinha, com bastante laudo, uma coisa bem... Senão você pode falar, né, vou cuidar dos bens dela, é louca, né, e aí, por isso tem que ter uma prova bem, assim, cabal, né. Obviamente, o juiz, antes de dar qualquer liminar, tem que ouvir o MP, principalmente nesses casos, né. O Ministério Público, isso cai em prova, só pode promover a interdição em caso de doença mental grave. E, né, além disso, se as pessoas designadas nesses outros incisos, parente, tutor, cônjuge, não existirem ou não promoverem a interdição. Ou, se existirem, forem incapazes as mesmas pessoas. Então, tipo, a legitimidade do MP, aqui no caso da interdição, ela é concorrente e subsidiária. Ela concorre com os demais, igual no 747 está falando, né? Pode ser pelo cônjuge, os parentes, tutores, representantes da entidade em que se encontra abrigado ou MP. Mas, pelo MP, é só se os outros não puderem, não existirem, enfim. Então, ela concorre, né, mas é subsidiária. Na pior das hipóteses, é o MP, né? Incumbe ao autor na PI especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar os bens, se for o caso, praticados da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Então, a partir mais ou menos de quando que, né, a pessoa começou a mostrar todos aqueles sintomas, né, aquela situação. Né? Se tiver urgência, lógico, né, o juiz pode nomear o curador provisório para a prática de determinados atos. Normalmente o curador provisório vai ser quem está pedindo, né? Normalmente assim, o cônjuge ele entra contra, né? Não é contra, que aqui é voluntário, né? Os interessados são eles. E aí ele fala, olha, vou ser o curador provisório, liminarmente e tal, e a pessoa está sem condição. E obviamente deve juntar laudo médico, né? De preferência mais de um, né? Porque um só passível de fraude, né? Então é bom sempre ter uma coisinha a mais, até porque é uma coisa assim grave, né, gente? Alguém pegar suas coisas, usar sua senha e ir no banco por você, eu fico pensando assim, imagina, né? Uma coisa assim, é tenso, né? É muito, é a sua vida, né? É muito complicado isso. Na sentença que decretar a interdição, o juiz vai nomear o curador, como eu mencionei, pode ser o próprio requerente da interdição, e vai fixar os limites da curatela, né? Porque às vezes não são todos os atos da vida civil que vão ter que ser praticados pelo curador, né? Pode ser, às vezes, só alguns, pode ser especificado, né? Porque tem gente que tem um desenvolvimento mental pior e outros só um lapso, né? Alguma coisa assim. Então vai depender ali do que o laudo trouxer, né? Então o juiz depende muito do laudo, que também é complicado. Porque muitas das vezes os laudos são muito incompletos, né? Muito superficiais, assim, é muito, muito difícil ficar dependendo disso, né? Ainda mais nesses casos. Curatela vai ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. E isso é interessante, né? Se no tempo da interdição tiver uma pessoa incapaz, sob a guarda da pessoa que está sendo interditada, aí o juiz vai atribuir a curatela a quem melhor puder atender, não só os interesses dessa pessoa, mas de quem ela cuida, né? Então tem que ter uma visão mais ampla, né? É bem complicado isso, assim, pensando agora melhor, enfim. Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou, né? Se cessar, né, gente? Porque normalmente ladeira abaixo, né? Infelizmente, né? Assim, dificilmente, por exemplo, um Alzheimer forte, né? Alguma coisa assim, dificilmente regenera, pelo contrário, né? Pelo contrário. É isso. Triste dizer, né? Mas, enfim, pode ser levantado, tal, pode nomear perito, equipe multidisciplinar e tal, pode ter uma audiência para apresentar laudo, todas essas questões. Então aqui a questão da prova é forte, a prova técnica, né, na interdição, eu acho que é a coisa mais importante que tem, né, essa previsão. Bom, as questões acho que acabaram, né? Tem duas? Ah, tá, ótimo, perfeito. Vamos lá. Em relação aos procedimentos da jurisdição voluntária, assinale. Vamos lá, gente. Contra a sentença prolatada em procedimento de jurisdição voluntária, não cabe recurso? Cabe apelação, né? Então já está errado. No procedimento de notificação e interpelação, isso aí a gente não viu aqui, mas vocês podem até consultar.
O juiz, em qualquer caso, ó, sempre que tiver essas coisas assim, em qualquer caso, gente, já desconfia. Assim, não é que vai estar sempre errado, mas desconfie, né? Em qualquer caso, vai ter que ouvir o requerido antes de deferir a notificação. Se você pegar o 728, depois você vê, né, no CPC, tá falando que não. Só em alguns casos ele é obrigado a ouvir, né, o requerido antes de dar a liminar, no caso, né, a notificação expressa ali. Mas tá errado, tá? Na ação de divórcio direto consensual, é obrigatória a realização de audiência de conciliação? Nossa, audiência de ratificação. De onde tirou isso, gente? Meu Deus. Ratificação, não sei se hoje ainda é falado isso, mas era tipo aqueles casos de violência doméstica e, por exemplo, normalmente a mulher, né, por exemplo, ela tinha uma audiência para ratificar. Isso existe ainda, né? A alegação. Existe ainda essa audiência que ela tem que ratificar em juízo, que realmente... Eu acho que não tem mais. Tem o contrário, se ela quiser penúltimo penal. Se ela não quiser que a ação prossiga, tem que fazer antes de receber a ação. É isso, né? É bem complicado. A Lei Maria da Penha, ela tem... Se ela não quiser que prossiga, ela tem que fazer isso bem antes. Tipo assim, na verdade não era isso. Isso. Tipo coagida, muitas das vezes, né? Se oferecer, aí não tem mais. Olha, eu acho que poderia fazer antes. Antes a pessoa poderia retirar a queixa. Se ela for na delegacia, Aí sim, agora acho que não. Agora acho que mudou. se ela for na delegacia, Porque é incondicionada a Maria da Penha. isso. Antes poderia. Só por, acho que é o único Porque era o que acontecia muito, né? Nossa, gente, eu já vi fazendo pasta de estágio de faculdade. Tava numa audiência, a mulher lá tremendo, voltando atrás. Não era nada disso. Contra a honra, acho que só nesse caso, lesão corporal leve e crimes contra a honra. Então não tem Sim, né? O que rola de ameaça, meu Deus. Sempre, eu acho. O quê? É bom. O quê? Voltar atrás? Nem sempre é bom não poder voltar atrás. Depende se a gente É. pensar numa situação de extrema vulnerabilidade. Que a pessoa não conseguiria lidar com isso. Eu acho. Sim, com certeza. Tudo que envolve sentimento Terrível. Nossa. É uma coisa também que tem muito, né, na defensoria, gente. Demais. Demais, assim. Nossa. Enfim. Então, a C não é, né, gente? Não precisa de audiência, né? O tabelião somente lavrará a escritura de divórcio consensual se os interessados estiverem assistidos por advogado defensor, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Vocês estão vendo que não é a primeira vez que cai exatamente isso, né? Tem que ter o advogado ou o defensor. Isso cai, tem que ter, né? Não precisa do juiz, mas precisa do advogado, né? É a D. O CPC de 2015 não prevê cabimento de separação consensual. Nossa, gente do céu, olha, essa daí... Mas você sabe que, imaginemos uma pessoa que não leu o código e ficou só ali vendo aquela coisa da polêmica, se ainda existe a separação ou se é só o divórcio. Vamos pensar, ela pode cair. Ela pode cair, sim. É que a gente viu que tem expressa a previsão, né? Ainda tá lá, né? Ação de interdição. E justamente que eu falei da legitimidade ativa do Ministério Público, né? Que ela é concorrente, porém subsidiária, né? Então, MP, a legitimidade ativa, não apresenta qualquer restrição? Mentira, né? É restrita ao caso de doença mental grave? Sim. E é subsidiária, pois incidente somente quando os legitimados ordinários não existirem, forem capazes ou ainda quando não promovem interdição. Perfeita, né? Então, concorre, né? A legitimidade é concorrente, porém subsidiária. Então, essa a gente conseguiu resolver em aula. Hoje a gente acabou mais cedo.